Olá, bem-vindos ao projeto Mobiliza Cefet. Eu sou o professor Ragmar e na videoaula de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre sinistros de trânsito. Bora lá comigo? Inicialmente eu quero mostrar para vocês o material que eu usei como referência para montar essa videoaula. O primeiro foi o livro Segurança Viária, tá? Do professor Coca, do Arquimedes, da Bárbara, Tiago Bastos e Carla Rodrigues. É um livro bastante interessante, para quem gosta do assunto, vale a pena dar uma lida. O outro material que eu estou utilizando é a NBR 10697, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu estou utilizando a terceira edição dessa NBR, que é de novembro de 2020. Por que eu estou chamando a atenção para essa data? Essa NBR ela foi editada em 2020 e ela fez uma modificação no termo que até então era utilizado. Até então utilizávamos o termo acidentes de trânsito. Essa NBR ela traz uma modificação mudando o termo para sinistros de trânsito. Tá? Então nessa videoaula eu vou falar para vocês de sinistros de trânsito. A ABNT entendeu que esse termo é o termo mais adequado para tratar desses eventos que ocorrem no trânsito e que trazem prejuízos para o trânsito, para o sistema viário e também para as pessoas. Bom, inicialmente eu vou fazer uma definição do que é sinistro de trânsito. Logo na sequência eu vou mostrar a classificação dos sinistros de trânsito. Os sinistros de trânsito, eles podem ser classificados de três formas: quanto aos tipos, quanto à gravidade e quanto à classificação das vítimas resultado dos sinistros de trânsito. Bom, quanto à definição, tanto a NBR 10697 como o livro Segurança Viária faz uma definição bastante semelhante, tá? Que diz o seguinte: o sinistro de trânsito é aquele evento que resulta em dano ao veículo ou à carga que ele esteja transportando ou lesões em pessoas ou animais. E esse evento ele pode trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, ou à via ou ao meio ambiente. E para ser considerado um sinistro de trânsito, pelo menos uma das partes envolvida ela precisa estar em movimento. Por exemplo, então uma pessoa precisa estar caminhando, o animal precisa estar circulando ou o veículo precisa estar em movimento. Pelo menos um desses três aí precisa estar em movimento. E eles precisam também, para ser considerado sinistro de trânsito, ocorrer nas vias terrestres abertas à população ou em áreas abertas ao público. Tá? O que não se enquadra nessas características, nessa definição, a NBR 10697 vai classificar como incidente de trânsito, que são aqueles eventos que ocorrem no trânsito, ele não resulta em vítima ou dano material, mas que traz prejuízo ao trânsito, ou à via, ou ao meio ambiente. Então, por exemplo, um veículo, ele acabou a gasolina, ou ele freou bruscamente, mas não ocorreu nada, não teve nenhum prejuízo, não houve danos materiais, não houve vítima, mas aquele evento ali ele pode provocar, por exemplo, um congestionamento no trânsito. Então, isso vai ser considerado como sendo um incidente de trânsito e não um sinistro de trânsito. Então, para ser considerado sinistro de trânsito, tem que encaixar naquelas definições que eu falei anteriormente. Bom, sobre a classificação dos sinistros de trânsito. A primeira delas é quanto ao tipo de sinistro. Tá? Então, tem uma sequência aqui de tipos de sinistros que eu vou mostrar para vocês. Então, a colisão é aquele tipo de sinistro em que um veículo em movimento sofre impacto de um outro veículo que também esteja em movimento. Esse tipo de colisão ela pode ser frontal, traseira, transversal ou lateral. Então, aqui é um exemplo de colisão traseira que é bastante comum acontecer quando o veículo que está circulando na frente ele faz uma parada brusca. Daí o condutor que está vindo atrás ele pode não ver, não ter um tempo de reação adequado e vai colidir no veículo da frente. E pode ocorrer a colisão frontal, que geralmente ocorre quando um veículo atinge a contramão. Então eles vão se colidir
de frente, um veículo de frente com o outro. Esses tipos de acidente, eles podem ocorrer tanto em área urbana, né, dentro das cidades, como em rodovias, tá? Geralmente nas áreas urbanas, a colisão traseira ela ocorre próximo às interseções, quando o veículo da frente ele reduz a velocidade para passar pelo cruzamento, ou às vezes ele para no sinal de trânsito e o condutor que está vindo atrás não está muito atento e acaba colidindo na traseira. A colisão frontal ela ocorre tanto em rodovias como em áreas urbanas, mas geralmente ela está atrelada ao quando um veículo acessa a contramão. A colisão ela pode ser também transversal, quando um veículo ele vai colidir com o outro transversalmente, né? Um veículo vai colidir na parte lateral do outro veículo. Geralmente ocorre em áreas urbanas, nos cruzamentos. A colisão lateral ela pode ocorrer de duas formas: quando os veículos estiverem circulando no mesmo sentido ou quando eles estiverem circulando em sentidos diferentes, tá? Esse tipo de colisão ele também é chamado de abalroamento, tá? Então, isso, quando diz abalroamento ou colisão transversal, lateral, está dizendo a mesma coisa. O outro tipo de classificação é o choque, que é o acidente em que um veículo ele vai chocar em um objeto que esteja fixo. Esse objeto ele pode até ser um veículo, desde que ele esteja parado. Ele não pode estar em movimento. Esse tipo de acidente ele é bastante comum em áreas urbanas, quando o condutor, por algum motivo, perde o controle do veículo. Ele pode colidir numa árvore, numa banca de revista, em um poste, em uma placa de sinalização. E ele também é comum ocorrer em rodovias nos acidentes do tipo saída de pista, né, que é quando o condutor perde o controle do veículo, ele sai da pista e ele vai chocar com uma árvore, ou um poste, ou uma mureta. Então, são essas possibilidades que existem aí. O outro tipo de acidente é o atropelamento. O atropelamento é um acidente que envolve um veículo, um ser humano, uma pessoa ou um animal. Obviamente que pelo menos uma dessas partes precisam estar em movimento, né? ou a pessoa ou o veículo. Esse tipo de acidente ele é bastante comum nas áreas centrais da cidade, que é onde ocorre uma grande concentração de pessoas, né, de pedestres, e também uma grande concentração de veículos. Então tem uma concentração desse tipo de acidente nas áreas centrais das cidades. É um tipo de acidente que também ocorre em rodovia, mas ele ocorre em maior quantidade em áreas urbanas. Só que, quando ele ocorre em rodovia, geralmente ele é um acidente muito grave, que resulta na morte da pessoa, né, ou do animal. Em áreas urbanas, dependendo da velocidade em que o veículo estiver circulando, não necessariamente vai ocorrer a morte da pessoa ou do animal. O outro tipo de acidente é o tombamento, né, que é um tipo de acidente em que o veículo sai da sua posição normal e vai parar numa posição lateral, né, sobre a pista, sobre o pavimento asfáltico, né? É um acidente bastante comum, tanto em área urbana como nas rodovias, mas ocorre em maior quantidade nas rodovias, porque eles estão atrelados também à questão da velocidade. Se foi um acidente que ocorre que o veículo está com uma velocidade alta, que geralmente ocorre nas rodovias, por exemplo, ele pode chocar numa barreira, né, e voltar para a pista de forma lateral. Então, ele é mais comum ocorrer em quantidade nas rodovias, mas ele ocorre também em áreas urbanas. O outro tipo é a capotagem. A capotagem ele é um tipo de acidente em que o veículo ele vai girar sobre si mesmo, em qualquer sentido, e ao parar, ele vai ficar com as rodas posicionadas para cima, né, imobilizado dessa forma. Então, ele pode girar várias vezes, né, e vai ter uma tendência dele parar com as rodas para cima. Isso aí vai ser classificado como capotagem. Geralmente ele ocorre em maior quantidade nas rodovias, né, mas também ele ocorre em áreas urbanas, mas em menor quantidade, porque geralmente ele está associado a um acidente que ocorre quando o veículo está com uma velocidade muito alta. O outro tipo de acidente é o engavetamento. Esse tipo de acidente ele
tem que envolver no mínimo 3 veículos. Pode ser 3 ou mais veículos. Geralmente ele pode ocorrer tanto em áreas urbanas como em áreas rurais e ele é caracterizado pela colisão de um veículo na traseira do outro. Tá? Mas para ser considerado engavetamento, tem que ter a presença aí de no mínimo 3 veículos. É bastante comum ocorrer em rodovias, quando um veículo, né, ele para bruscamente, aí os veículos que estão vindo atrás, ele vai colidindo um no outro, formando então o engavetamento. E existe também a queda, né, a queda de carga ou pessoa de um veículo. Então, por exemplo, é muito comum ocorrer nas áreas urbanas quando uma pessoa ela vai embarcar em um ônibus. Então, ela pode cair do ônibus. Então, isso é caracterizado também como um sinistro de trânsito. Bom, agora eu vou passar a falar da classificação quanto à gravidade dos acidentes. Tá? A gravidade ele está associado à presença de vítima ou não. Tá? Então, vamos lá. Então, um acidente, observe que eu estou falando acidente, mas estou me referindo aos sinistros, né? Então, é a mesma coisa. Então, um sinistro ele pode ser com vítima ou ser sem vítima. Quando há vítima, pode ser com vítima fatal ou sem vítima fatal. Tá? Com vítima fatal, houve óbito. Então, uma característica do acidente com vítima fatal é que houve óbito. No caso do Brasil, considera-se óbito a pessoa que vem a falecer no local do acidente ou que falece 30 dias após a ocorrência do acidente. Então, esses dois casos aí são considerados como vítima fatal. E existe a vítima não fatal, né, que não houve óbito, ou seja, não houve morte. Nesse caso, a pessoa pode ter ferimentos, ou ela pode ficar em estado de choque, ela pode ter escoriações, ela pode precisar de atendimento médico ou não, mas no caso é considerado com vítima. E para fins estatísticos no Brasil, são considerados, né, que o que entra na estatística são os acidentes com vítima. Tá? Lá na frente eu vou explicar o motivo pelo qual somente considera-se os acidentes com vítima. E os acidentes sem vítimas, ele pode ter danos materiais, né? Por exemplo, um veículo ele pode chocar em um poste ou colidir em outro veículo e ninguém se ferir, ou seja, não tem vítima, mas vai haver danos materiais. O veículo vai estragar, pode quebrar um poste, pode estragar uma banca de revista, então tem danos materiais, né? Não tem danos pessoais, não tem vítima. E pode ser sem danos materiais, pode simplesmente não acontecer nada. Nesse caso, né, quando não tem danos materiais, o que a norma ela diz? Ela vai chamar isso como sendo um incidente de trânsito e não um acidente de trânsito. Tá? Recapitulando aqui, né, fazendo um resumo geral, então os sinistros de trânsito, quando ocorre, né, algo no trânsito, se tem veículo envolvido, é considerado um sinistro de trânsito. Sem veículo envolvido, não é considerado acidente de trânsito. Por exemplo, né, uma pessoa está caminhando na calçada e ela cai. Isso não é considerado um acidente de trânsito. Né? Então, para ser considerado acidente de trânsito, é necessário que tenha veículo envolvido, que pode ser um automóvel, uma bicicleta, uma motocicleta, mas tem que ter um veículo envolvido. Então, nesse caso, ocorreu algo no trânsito, né, um sinistro de trânsito. Tem veículo envolvido? Então, é considerado um sinistro de trânsito. Não tem veículo envolvido? Não é considerado acidente de trânsito. Se é considerado um sinistro de trânsito, observa-se se há vítimas ou se não há vítima. Não havendo vítima, não é feito um boletim de ocorrência no local do acidente. As partes envolvidas, elas podem registrar e devem registrar esse boletim de ocorrência posteriormente. Lembra que eu comentei que no Brasil, somente os acidentes com vítimas, eles compõem as estatísticas de sinistros de trânsito? Então é por isso, né, os acidentes com vítimas é feito um boletim de ocorrência no local. O acidente sem vítima não é feito. Então não tem muito controle desses tipos de sinistro. Tá? Então, sem vítima, ele pode ser com danos materiais,
pode ser sem danos materiais, e se for sem danos materiais, ele é considerado um incidente de trânsito. Havendo vítima, a vítima pode ser fatal ou não fatal. Independente se a vítima é fatal ou não fatal, é feito um boletim de ocorrência no local em que ocorre o acidente de trânsito. Então, nesse caso, o agente de trânsito ele precisa ser comunicado, que pode ser a polícia militar. Ela vai ao local do acidente, o agente vai ao local do acidente e faz o registro do boletim de ocorrência no local do acidente. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer sobre os sinistros de trânsito. Observe que aí em muitas partes do vídeo eu uso o termo acidente de trânsito, porque eu ainda estou acostumando, né? Então nós vamos ainda demorar um pouco para assumir totalmente aí, né? Internalizar o termo definido pela BNT, né? Pela norma 10.697, que é sinistro de trânsito, né? Curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.